bass in your face. Vocês acreditam? Eu não ter que olhar pra ele, um dia com boa. Queria tanto me desvincular dessa história. Tentei muitas vezes me desvincular dessa história e dessas pessoas. Mas como ele sempre vem atrás de mim, hoje eu vou contar tudo pra vocês do que vem acontecendo comigo desde o início do ano. Até ouvi que a Polícia Federal estava atrás de mim, eu ouvi. Mas nunca saí da minha casa, nunca me neguei à justiça. E pelo contrário, eu sempre busquei a justiça e continuo buscando. Até onde uma mãe vai para defender os seus filhos? Eu vou até o final. Apesar de eu ser nova, eu tenho 2 filhos, mas eu vou até o final para defender eles. Vamos falar agora sobre o que aconteceu ontem do exame de DNA. Eu já sabia que seria daquele jeito, vocês acreditam? A gente... Acho que não é nem pressentimento não, é porque já aconteceu uma vez, né? E é muito previsível tudo que ele faz. Já sabia que seria daquela forma, já tinha pedido pra justiça pra eu não ficar perto dele, pra eu não ter que olhar pra ele, pra ser tudo separado, assim como graças a Deus e graças à justiça foi feito pela medida protetiva. Nós não ficamos no mesmo lugar, ele só desceu do carro depois que eu tinha terminado o exame comigo com meu filho. Então isso eu só tenho que agradecer, graças a Deus deu tudo certo nesse ponto. O resto vocês já sabem. Bom, isso tudo aí não me atinge. Pode pedir quantos DNAs você quiser. Eu vou lá sempre, vou bater, dar minha cara pra bater pelos meus filhos. Mas agora eu vou falar pra vocês o que me atinge. E o que vem me atingindo desde o início do ano. São os meus filhos e sempre vai ser. Sabe o que me atinge? Vou falar uma coisa aqui pra vocês, que é uma coisa que ninguém sabe. Só a minha família, as pessoas muito próximas. Mas o Lucas recebeu um pré-diagnóstico de autismo. E quando você vai com seu filho nessa situação, num hospital, e recebe a notícia que o plano de saúde dele foi cancelado pelo pai, isso dói. Isso me machuca. Se não fosse pelos meus pais, que a minha mãe sempre imaginou que isso poderia acontecer, então a minha mãe fez um plano de saúde para ele, e fomos super bem atendidos no hospital. Se não fosse por isso, a gente teria ficado sem o atendimento. Vocês me perguntarem o que eu sinto com essa situação toda, eu tento me colocar um pouco de fora, mesmo sendo muito difícil. Eu não consigo acreditar que ele faça tudo isso por causa das crianças. Não consigo. Eu acho que é raiva de mim, entende? Mulheres vão entender isso quando acontece o término de um relacionamento, que uma pessoa não sai feliz com o término. E eu não consigo acreditar. Eu acho que nos momentos de reflexão dele, por mais difícil que pareça pensar isso, que ele sinta saudade, pelo menos, do Lorenzo, que ele conviveu durante 7 anos, sabe? É muita coisa. Esse ano eu vivi em delegacia, foi o tempo todo. Os advogados dele são os melhores advogados do Brasil. Custam dinheiro, viu? Esses advogados. E eu também tenho gastado muito dinheiro para poder contratar um advogado para me ajudar. Só na delegacia esse ano, eu não fui menos que 15 vezes. E das várias vezes que eu fui lá, eu cruzei com advogados deles nesse mesmo lugar. E agora eu te pergunto, quantas vezes que ele foi na delegacia? Porque nos Estados Unidos ele passou 9 meses, enquanto eu estava aqui em delegacia da mulher, em delegacia sobre os crimes que aconteceram. Ele nos Estados Unidos quietinho, escondido, como ele sempre fez. Ele sempre se esconde. Se esconde atrás de pessoas, se esconde em... Mesmo diante de tudo isso que eu venho passando com os meus filhos, eu recebo uma ordem de despejo para que eu e meus filhos saíssemos da casa dele. E ele me deu, sabe quantos dias? 5 ou 7 dias para sair da casa dele. Vou mostrar para vocês. O estado de saúde dos filhos sempre foi comunicado ao pai. Quando o Lucas nasceu, também nunca compartilhei isso com vocês. Apesar de ter sido um parto muito tranquilo, foi bem rápido. O Lucas nasceu com problemas respiratórios. Assim que ele nasceu, os médicos tiraram ele de mim e ele precisou ir para aquelas caminhas lá para ser entubado, porque ele não estava conseguindo respirar. Desde o início, tudo sempre foi informado ao pai. Nunca recebi nenhuma resposta, nunca recebi nenhuma ajuda.
Toda a minha gravidez, parto dos meus filhos, tudo foi pago pelos meus pais. Uma frase, gente, que eu sempre falei muito ela, sempre usei muito essa frase, que é assim: pobre menino rico. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. O meu sucesso eu avalio primeiramente no meu relacionamento com Deus. Depois, com o meu relacionamento com a minha família, porque eu sei que na velhice, minha velhice, na velhice dos meus pais, na velhice de toda a minha família, eles terão alguém para ficar do lado deles. Então, avalie o seu sucesso nisso. Nunca avalie o seu sucesso ao que você tem de bens materiais. Avalie o seu sucesso com o seu caráter, com a sua lealdade, com o respeito que as pessoas têm por você, com o amor. Já sabem a forma que eu lido com essa história toda. Todas as vezes que vocês me veem aqui me pronunciando, é porque eu preciso me defender de uma mentira que estão falando, das calúnias que sempre vêm em forma de ataque. Então, sempre que eu tô aqui é pra me defender e eu quero fazer um pedido de todo o coração. E eu quero pedir pra vocês me ajudarem com esse pedido, sabe? Sei lá, para de me atacar. Chega, eu não quero mais essa história. Eu só quero viver minha vida em paz, cuidar dos meus filhos. Tudo que a justiça definir, eu aceito. Qualquer coisa que for definido pela justiça, eu aceito. Eu só quero que a justiça seja feita. A ação que a minha irmã teve ontem de gravar a situação, de postar pra vocês, é de cansaço. Sabe que, tipo assim, não aguento mais, porque ela vem acompanhando tudo que eu venho passando. E quando ela tava lá comigo ontem, que ela presenciou tudo aquilo, ela ficou indignada. Então, assim, quero fazer um pedido pra vocês. Sei lá, de alguma forma que vocês puderem me ajudar com isso. Eu só quero que acabe isso. Não posso falar mais do que isso. Tem muito papel que eu não posso colocar aqui pra vocês, porque tem segredo de justiça. Em respeito à justiça, eu não vou postar. Em respeito aos meus filhos, porque não quero que no futuro eles tenham um passado tão difícil, sabe? Tanta coisa ruim sobre o pai pra eles terem que lidar com isso. Eu realmente não quero isso pra eles. Desde o início eu nunca quis, no entanto que tem muita coisa aqui que eu não postei, mas eu vou falar mais uma vez, que eu já venho falando desde o início do ano. Se vocês não pararem de me atacar, de atacar minha família, eu vou postar, porque é a única forma que eu tenho de me defender é postando aqui. Vídeo, foto, tanta coisa que eu tenho pra postar, vocês sabem. Você sabe do que eu tô falando. A única coisa que eu quero é que você cumpra com o que a justiça determina, entende? Gente, até tentar penhorar a pensão dos meus filhos para tentar me atingir, ele tentou. Então, assim, por favor, me deixe em paz. Respeita o que a justiça determina. Respeita as medidas protetivas. Respeita a justiça. Oi, gente. Eu tô há um ano passando por uma situação muito difícil na minha vida. Eu venho sendo perseguida, atacada. Eu fui julgada pelo tribunal da internet e fui condenada pelos juízes. É muito difícil passar por isso. Porém, acho importante estar aqui. Até os meus advogados me incentivaram a falar aqui com vocês, pela preocupação, pelo carinho que vocês têm comigo. Estou recebendo muita mensagem, mais uma vez, aliás, nunca pararam, né? Desde que eu fui envolvida numa história que não é minha. Nesse ambiente onde eu fui exposta, onde crianças foram expostas, onde famílias foram expostas, onde funcionários foram expostos, é um ambiente geralmente que as pessoas vão para fazer perícia. Então uma pessoa entra para fazer lá a perícia e geralmente os acompanhantes ficam do lado de fora aguardando. Então é um ambiente tenso, não é legal, não é gostoso estar ali, né? Todo mundo já fica com a emoção ali à flor da pele. Os funcionários têm que ter muita delicadeza, muito tato para lidar já com essa situação. Então é tudo muito difícil. Eu nunca imaginei que alguém fizesse um vídeo desse momento, até porque tem tanta gente ali, tantas famílias ali, ninguém tá afim de se expor nesse momento, né? Não é uma festa, não é um passeio no parque. Eu nunca pensei que eu precisasse dar satisfação ou comunicar ninguém para onde eu tô indo, para onde eu fui, com quem eu estou. Isso nunca fez parte do meu dia a dia, nunca fez parte aqui das minhas redes sociais. Vocês sabem muito bem disso, para quem me acompanha há muitos anos, inclusive. Meu padrão mudou, continua o mesmo, a minha vida não mudou, continua mesmo, os mesmos tipos de posts, os mesmos tipos de conteúdo, e assim segue o baile. Porém, eu tô sendo perseguida e me sinto
né, quase que na obrigação de vir aqui me explicar e falar, sabe, sobre uma coisa que é a coisa mais normal do mundo, é você acompanhar uma pessoa que você está em momentos felizes e em momentos tristes. Eu acho que é isso que a gente espera de um relacionamento normal e saudável. Bem desgastante estar aqui falando mais uma vez sobre isso, né? Mas se trata de coisa de justiça e tem muita coisa que não me diz respeito. E eu não vou expor coisas de processos, expor imagens de pessoas e coisas todas que não me diz respeito. Agora, o que me diz respeito, sim. O que eu posso falar, o que eu posso mostrar, sim. Até porque eu tô aqui para me defender desde a primeira vez. Eu não vim pra internet para falar de uma pessoa, até de pessoas que eu nem conhecia, de que eu nem sabia que existia. Então, já que eu fui citada, já que me colocaram nessa história, eu vou até o fim. Só que eu vou pelo certo. Vamos esperar, né? Porque na justiça não é só a gente falar, contar a nossa história, o nosso lado da verdade. Você tem que provar, você tem que ter material, você tem que ter provas, você tem que ter documentos, você tem que ter testemunhas. E assim é. Então, as pessoas vão analisar, órgãos competentes vão analisar tudo aquilo e ver quem tem a razão ou não. Não cabe a mim nem a você. Eu estava exatamente aonde eu deveria estar. Aliás, eu também queria estar. É o que eu espero de um relacionamento, de um parceiro ou de uma parceira, que esteja lado a lado, junto, não só nas horas boas, mas nas horas ruins e péssimas também. É o que eu estava fazendo ali. Como tantas outras pessoas, todo mundo recebe uma senha, aguarda a sua vez, né, do lado de fora. Aí vai chegando próximo da sua vez, as pessoas vão ficando mais próximas ali da porta, e quando chega a vez da pessoa, entra a pessoa na sala e o outro fica aguardando lá do lado de fora, assim como eu estava. Eu e mais tantas outras pessoas estavam. Eu não entendi. Não existe uma salinha particular, ninguém é melhor do que ninguém para ter um serviço preferencial, VIP, que ninguém pode chegar perto. Não tem. Ficar todo mundo ali no pátio, tem os bancos de cimento, tem as guias, você se encosta ali nos muros e aguarda. Você chega com seu documento, vai lá para dentro, que tem o horário marcado, pega a sua senha e aguarde, meu amor. Como todo mundo faz, com seus acompanhantes ali do lado de fora. Quando vai se aproximando da sua vez, tem a pessoa que te chama lá para dentro da salinha de novo, aí a pessoa vai lá, coleta o sangue, saliva, sei lá o quê, e sai. É assim que funciona e é assim que funcionou. Desde o momento que eu cheguei lá do estacionamento, eu já comecei a ser fotografada e filmada por uma senhora. Essa senhora me informaram que era uma advogada. Eu achei que era um paparazzo, de tanto que ela filmava e fotografava, mas não era. Era advogada, tanto que ela tem imagens de local lá de dentro, que é um local preservado, né? Um local onde não deveria ser filmado nem fotografado, mas temos fotos circulando desse ambiente. É dessa senhora paparazzo que estava lá. Uma outra pessoa começou a filmar, mas essa começou a me provocar falando alto e falando da minha roupa. Aí começou uma movimentação estranha, uma agitação de corpo, as câmerazinhas apontadas para mim, vindo na minha direção. Eu cruzei o braço e fiquei esperando, né? Vindo na minha direção a provocação, vendo até onde ia aquilo. E aí eu dei bom dia, né? Primeiramente, bom dia, aquela hora da manhã, se dirigindo a palavra a mim, uma pessoa que eu nem conheço, bom dia, depois você vem com o texto. E aí só fez uma gracinha e passou, aí riu, saltitou, pulou, como se aquilo fosse uma brincadeira, como se aquilo fosse engraçado e divertido. Se essa filmagem foi como precaução, nossa, fiquei com medo, eu filmei para me proteger, se não aconteceu nada, por que postou então? É impressionante a equipe envolvida nesse dia. Eu fico impressionada com o controle e a organização
para ter tanta gente filmando e registrando as pessoas, a salinha de dentro, a salinha de fora, a sala de espera ali da calçada, a rua da frente, a rua do estacionamento. Eu vi 2 pessoas que estavam tirando foto e filmando, mas pelo visto tem muito mais. Chega a ser assustador. Agora vamos para a parte do segurança. Por que eu estava com segurança? São 10 anos me acompanhando em diversas situações da minha vida. A gente tem uma longa história de trabalho, de parceria. Não é de hoje, não. Ninguém foi ali exclusivamente para esse momento, para esse evento. Então se incomoda com a minha presença, se incomoda com a minha segurança, se incomoda com a minha roupa, se incomoda com a minha aparência, se incomoda com a minha presença. Desde que eu cheguei na vida dele, virou um inferno, né? Engraçado que outras pessoas passaram pela vida dele após a saída dela, mas ninguém nunca foi citada, né? Ninguém nunca comentou nada, só eu. E eu preciso me proteger. Infelizmente, eu preciso ter mais cuidado. Vocês não sabem da missa a metade, né? Eu poderia até falar aqui porque essas coisas não correm em segredo de justiça, mas não vou falar sobre isso nesse momento. Eu tenho medo, sim, não só pelos ataques e ameaças de morte que eu recebo aqui, que isso também já tá na mão de advogados, ataques sérios mesmo, ameaça de morte, isso aí vai para outro setor. Eu nem mostro as coisas pesadas para vocês aqui. Que aí vão ser investigadas, enfim. Não só por isso. Hoje em dia tá todo mundo muito doido, gente. Vocês acham que eu vou dar bobeira? Mas além desses ataques virtuais, eu temo por 2 pessoas. Tem 2 pessoas que me assustam. Tentar jogar a sua dor pro outro através das redes sociais não vai amenizar a sua dor. Jogar os seus problemas e traumas para as outras pessoas na rede social não vai resolver o seu problema, não vai resolver o seu trauma. Muito pelo contrário, só vai piorar. Eu queria saber de você, faz essa pergunta para você mesmo, eu tô te perguntando, você que me odeia, você que deseja a minha morte, você que me amaldiçoa, inclusive usando o nome de Jesus, o que eu fiz para você? Qual foi o crime que eu cometi? Por que você me odeia tanto? Porque você pode não gostar de mim por vários motivos. Eu tenho vários, inclusive. Você pode achar para não gostar de mim. Mas você não pode querer que eu assuma algo que eu não fiz só para satisfazer o seu ego, a sua vontade de maldade, né? Não, aí não dá. Então, assim, você escolhe alguma coisa real para apontar e falar, eu não gosto dela por isso. Mas mesmo assim, acho. Ainda hoje, eu vejo pessoas me acusando de algo que eu não fiz, me amaldiçoando por isso. E falando que o mundo dá voltas, e aqui se faz, aqui se paga. Eu concordo com vocês, então vamos nessa linha de raciocínio? Se um dia você faz algo de errado, se um dia você destrói o casamento de alguém, se um dia você destrói uma família, se um dia você faz uma mulher sofrer, por essa teoria, Deus enviaria alguém para fazer o mesmo com você, correto? Então eu nada mais seria do que um castigo de Deus, do que a lei do universo, do que o mundo dá voltas, do que aqui se faz, aqui se paga, do que chumbo trocado não dói. Então mesmo que se eu tivesse sido amante, você não teria motivo para me odiar. Eu seria o castigo de Deus. É primavera, bebês, não podemos esquecer disso também. Coisa maravilhosa, desejo tudo de bom na vida de vocês. Bora florescer, renascer, cada vez mais fortes. Mesmo para você que deseja o meu mal, mesmo para você que deseja a minha morte, eu desejo que Deus abençoe a sua vida. E para você que usa o nome de Deus, que se esconde atrás de alguma religião, você deve saber muito mais do que eu, né? Você, conhecedor da Bíblia, deve saber que os conhecedores da palavra são muito mais cobrados do que os pecadores. Então, você que se acerte com ele aí.